Bom, meu nome é Fernanda, eu sou graduanda em Engenharia Química e vou apresentar esse trabalho da disciplina de Segurança de Processos Industriais sobre o rompimento da barragem de Brumadinho em 2019, falando um pouquinho sobre o acidente e o legado para a segurança de processos. Então tá aqui um pouquinho dos conteúdos que eu vou abordar, vou fazer uma breve introdução primeiro, depois falar um pouquinho do contexto do acidente, sobre o acidente em si, o impacto que ele deixou e o legado, e as referências que eu usei. Bom, então, para a gente fazer uma breve introdução, nós sabemos que acidentes industriais transcendem eventos isolados, né? Eles geralmente revelam fragilidades estruturais, institucionais e muitas vezes negligências também, como a gente vai ver nesse caso de Brumadinho. E esse caso se destaca pela magnitude das suas perdas humanas. Mais do que um colapso físico, né, foi um evento que expôs falhas profundas na gestão de risco, evidenciando um colapso sistêmico e, como a gente pode perceber no caso de Minas Gerais, um colapso cultural também, né, porque não foi o primeiro acidente de rompimento de barragem, de rejeitos da atividade mineradora em Minas Gerais. Então, né, não ser a primeira vez de acontecer um acidente dessa magnitude no mesmo estado revela um colapso cultural também, né, nesse estado. Bom, então, fazendo aqui um pouquinho do contexto, essa aqui é a barragem B1 da mina do Córrego do Feijão, que fica em Brumadinho, em Minas Gerais, e ela era destinada ao armazenamento dos rejeitos da atividade mineradora, né? Então, com a atividade de mineração, acabam sendo gerados alguns rejeitos que são armazenados nessa barragem. Essa atividade mineradora, quem fazia era a Vale, então a responsabilidade da barragem também era, né, da administração da barragem também era da Vale. Essa barragem foi construída pelo método a montante, que é um método mais simples, mais barato e aí com isso menos seguro também, né? Mas ela estava inativa há alguns anos, já não vinha recebendo novos rejeitos nos anos anteriores ao acidente, né? Como eu falei, essa daqui é a barragem antes do acidente acontecer, era assim, e assim que ficou durante o acidente, né? Depois que a barragem rompeu. Então, o que aconteceu é que essa barragem já vinha apresentando problemas no sistema de drenagem, né? Esses rejeitos da atividade mineradora é uma terra, né? Um barro, e aí misturado com a água, por isso que vira uma lama. E aí tem um nível certo de água, né? Que é adequado, né? Ter nessa lama. E a barragem, né, os rejeitos dessa barragem estavam com um nível de água acima do ideal, acima do normal. Justamente porque a barragem estava tendo problema no sistema de drenagem, para drenar a água. E a Vale tentou, para solucionar esse problema, instalar DHPs, que são drenos horizontais profundos. Mas a instalação desses DHPs em barragens construídas pelo método a montante, como era o caso da B1, né, já é delicada, justamente porque essas barragens, como eu falei, elas são mais simples, né? Esse método a montante, a barragem, a estrutura da barragem meio que é o próprio rejeito. Então, os rejeitos são depositados em cima dele mesmo e a estrutura que sustenta a barragem é como se fosse o próprio rejeito. Então, por isso que ela fica mais instável. E aí, para instalar dentro esses DHPs, é preciso usar água pressurizada, com muita pressão. Então, é por isso que fica complicado fazer essa instalação, né? Normalmente já é complicado fazer, já é delicado essa instalação de DHPs em barragens construídas pelo esse método a montante. E aí, como a barragem AB1 já estava com problema na drenagem, né? Ou seja, com o nível de água já estava acima do normal, isso deixou a barragem mais instável ainda, então dificultou ainda mais a instalação desses DHPs e de fato deu errado, a Vale não conseguiu suceder isso
E o problema é que ela também não relatou isso às autoridades cabíveis, né? Ela deveria ter relatado e não relatou. No dia 10 de janeiro, o nível da pressão de água de 2 pisômetros, que são equipamentos para medir justamente o nível da água na lama de rejeitos, o nível deles, né, que eles estavam medindo, subiu e entrou num valor considerado de emergência, né, no nível de emergência, acima do normal, né, como eu falei que a barragem já vinha apresentando esse problema. Então, isso foi alguns dias antes do acidente, né. E, novamente, a Vale não comunicou às autoridades cabíveis nesse evento também. Porque como que deveria ser feito, né? Existe a Agência Nacional de Mineração, que é a ANM, que faz o controle de toda a atividade mineradora no país. E aí, com isso, inclui também o controle das barragens de rejeitos de mineração, né? E aí, para fazer o controle especificamente das barragens, a ANM delega as inspeções periódicas aos próprios donos, né, as próprias mineradoras. Então, cada mineradora deve fazer essas inspeções periódicas, né, em loco das suas barragens, as barragens que são de responsabilidade delas, e relatar os dados dessas inspeções para a agência. E aí a agência, com esses dados, classifica, faz um ranking de todas as barragens do Brasil inteiro, baseado no risco, né, na situação que cada barragem está, e manda os técnicos da própria agência só para as barragens que estão com uma situação mais arriscada, numa situação mais delicada. E aí o que vinha acontecendo é que a Vale não estava repassando para a agência esses dados, né, os valores corretos, da forma como deveria. Só depois do acidente é que a agência mandou os técnicos dela para o local, né, lá para Brumadinho, e aí chegando a usar o que os técnicos puderam averiguar, os dados que os engenheiros, né, os técnicos da própria Vale tinham registrado no sistema da empresa, e eles perceberam que isso não estava compatível com o que eles vinham informando para a agência, né? Então, só depois do acidente é que a Agência Nacional tomou consciência, né, dessa incompatibilidade. Então, nos dias antes, né, do acidente, a agência não sabia de nada, não mandou nenhum técnico, né, até então para a agência. A situação da barragem estava muito mais estável, muito mais controlada do que era verdade. Então, nos dias antes, ela não tomou nenhuma ação, né, nenhuma atividade no sentido de prever o acidente, justamente porque ela não tinha conhecimento de como estava a situação da barragem. E aí, né, trazendo aqui um pouquinho do impacto do acidente, a gente tem aqui uma ponte ferroviária que foi destruída pela passagem da lama de rejeitos, uma casa que também é atingida, né, como que ela ficou depois de ser atingida pela lama, e a atividade aqui do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, essas duas últimas fotos, eles tiveram um trabalho árduo aí, né, para achar as vítimas, justamente porque a lama ela é densa, né, como eu falei, é uma lama, né, terra misturada com a água. Então, isso dificultou bastante o trabalho deles de localizar as vítimas. Eles tiveram uma difícil missão, durou vários dias, mas fizeram um trabalho excepcional para localizar essas vítimas. E aí, como eu falei, no dia 25 de janeiro de 2019, o dique da barragem 1 cedeu, liberando um rio de lama que atingiu a população de 26 cidades, fez 272 vítimas fatais e acabou desembocando também no rio Paraopeba. Isso a gente sabe que é muito prejudicial, né, para a vida marinha, para a vida ribeirinha, além de todas essas vítimas humanas que o acidente já tinha feito. E aí, para falar um pouquinho mais sobre o impacto do acidente, eu trouxe aqui um relatório da CPI, de uma CPI que foi feita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses processos, né, de CPI,
daqui a pouco, mas eu quis trazer aqui esse pedacinho do relatório para a gente ler, porque eles conseguiram registrar de forma bem dramática, assim, bem humana, para falar um pouquinho do impacto, né, de como que a população mineira sentiu esse acidente. Então eu quis trazer aqui para a gente entender esse lado bem humano. Às 12 horas, 28 minutos e 25 segundos do dia 25 de janeiro de 2019, o dique da barragem 1 cedeu, enquanto pelo menos 2 dezenas de trabalhadores estavam em cima de seus degraus. As câmeras de vídeo de monitoramento da barragem, equipamento obrigatório de registro de atividade e da situação da estrutura, de acordo com a portaria da ANM, mostraram, segundo a segundo, o desmantelamento da montanha de rejuntos. As imagens correram o mundo, horrorizando a todos pela magnitude e força do rio de lama e pelo desespero e medo com que, em último suspiro, os trabalhadores corriam inutilmente de um lado para o outro e para a morte. Centenas de outros trabalhadores e dezenas de famílias instaladas ao longo do caminho do rio Lamacento também seriam vitimados. O rompimento dessa barragem precisa ser contado na dimensão de seu drama, não na frieza da descrição técnica do detalhamento científico. Como mencionado na introdução desse relatório, 272 mortes foram confirmadas ou presumidas, das quais 21 ainda não foram confirmadas. Poucas dezenas dentre as pessoas localizadas estavam com seus corpos inteiros. A grande maioria só pôde ser identificada graças a exames de DNA. São mais de 1.000 famílias destruídas, 105 crianças órfãs. Os números são assustadores, mas ainda insuficientes para retratar a dor e o desespero daqueles que sobreviveram, mas perderam maridos, esposas, pais, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, amores. Além desses óbitos, é necessário ressaltar a morte de milhares de animais silvestres e domésticos, muitos deles encontrados presos na lama ainda vivos, mas impossibilitados de serem salvos por estarem muito machucados. Então, como eu falei, esse trecho que eu trouxe se propõe a contar um pouquinho do impacto de uma perspectiva bem humana, né? E a gente pode, de fato, perceber isso. Realmente, para a população mineira foi muito triste. Eu sou mineira e posso falar que foi muito triste a gente ver isso, a gente assistir isso tudo acontecendo. Eu não sou de Brumadinho, não conhecia ninguém, mas é bem perto, né, Brumadinho de BH, que é a capital, e realmente foi muito impactante mesmo quando aconteceu esse acidente. Até porque, como eu falei, não foi o primeiro, né? A gente já tinha acontecido, já tinha visto isso antes, poucos anos antes, em 2015. Então foi muito triste ver isso tudo acontecendo de novo. Bom, e aí, como eu falei, houveram algumas investigações, houve uma CPI na Assembleia Legislativa de Minas, mais uma CPI no Senado Federal também, além de investigações criminais, e várias multas foram aplicadas, pessoas foram condenadas pessoalmente, né, responsabilizadas pessoalmente, mas eu não vou me atentar aqui a esses detalhes mais criminais. Eu quero trazer aqui um pouco do legado que esse acidente deixou para a segurança de processos, né? O que a gente consegue aprender, o que a gente aprendeu, o que a gente tirou de lição dessa situação, desse acidente. Então, não vou me atentar aqui tanto ao lado dessas investigações criminais, mas mais para o lado do legado mesmo, que o acidente deixou. Essa aqui é uma foto da barragem 5 anos depois, né? Como que ela ficou depois do acidente. 5 anos depois, então é de 2024 essa foto. E aí, falando sobre o legado, primeiro para a Vale, para a empresa em si,
A Vale passou, depois do acidente, a reestruturar a gestão de riscos da empresa. E aí, para isso, ela passou a incorporar a segurança, a transparência e a governança como elementos mais centrais da estratégia, da gestão estratégica da empresa. Também a gente viu ser criadas 2 leis, uma estadual e uma federal, justamente no decorrer das CPIs que foram feitas. Detalhando um pouquinho mais cada uma desses pontos, né? Primeiro, para a Vale, ela passou a reforçar, como eu falei, a cultura de segurança, e ela passou a fazer isso por meio de treinamentos mais ampliados de equipes e o incentivo à comunicação de riscos, como a gente viu que a comunicação foi um das falhas graves da Vale, que acabaram causando o acidente, né? Diretamente relacionado com a causa do acidente. Além disso, a Vale também criou uma área de segurança independente da operação. Então, separou essas 2 áreas, a segurança e a operação, que antes eram juntas. Depois do acidente, ela passou a separar. E aumentou a transparência da comunicação, ampliando a divulgação dos dados ESG, publicando relatórios mais detalhados e mantendo uma comunicação mais direta com a comunidade, com os stakeholders da empresa. E aí, indo um pouquinho mais para o âmbito legal, a gente tem aqui a lei estadual 23.291, que passou a proibir o método de construção de barragens a montante, como eu tinha falado, que era o caso da B1, que é um método mais simples, né, mais barato, e aí, por consequência, menos seguro. Esse tipo de método foi proibido no estado de Minas Gerais depois do acidente. Essa lei também tornou mais robusto o plano de ação de emergência, então passou a exigir sistemas de alerta, simulações e medidas de evacuação, e também proibiu barragens em áreas sem tempo de evacuação. E por fim, essa lei, bom, dentre outros pontos, né, esse aqui são só alguns que eu trouxe, algumas mudanças que essa lei trouxe, passou a intensificar a fiscalização e o monitoramento pelo governo estadual, né, então no estado de Minas. E a gente teve a lei federal também, ainda nesse âmbito legal, mas agora abrangendo o país todo, né, nacional. A gente tem a lei 14.066, que passou a aplicar as mesmas medidas da lei estadual, então todos esses pontos que eu falei, a proibição do método a montante, mas, além disso, também endureceu as penalidades e passou a exigir garantias financeiras, então determinou multas de até R$1 bilhão e a suspensão de atividades e perda de licença. Então teve esse caráter de ser mais rígido nas penalidades também em casos de acidente. E além disso, essa lei também passou a reclassificar, né, tornou mais rigorosa a classificação das barragens, incluindo critérios como o método construtivo e a idade da barragem. Então passou a incluir esses métodos para classificar esses critérios, para classificar a barragem nessa classificação do risco das barragens, né? Bom, como eu falei, eu procurei me direcionar aqui mais para o legado do acidente em si, né? Falei um pouquinho, expliquei um pouquinho de como que aconteceu o acidente e do legado dele em si, não foquei tanto nas atividades, nas investigações criminais que ocorreram depois, porque eu acho que o importante é isso, a gente abordar né, o que a gente tira de lição desse acidente, como eu falei, que foi muito difícil de ver acontecendo, mas que lição que a gente aprende com isso, né, para não deixar esse erro se repetir. E essas foram as referências que eu usei para isso. Muito obrigada.